Salve, mano, beleza? Há um tempo que eu venho assistindo um canal de anime que eu gosto muito. Se você não sabe, eu gosto de anime, mas você já devia saber porque eu fiz esse vídeo. E o estilo que ele faz o vídeo me fez rir. Então eu vou fazer um teste e contar histórias do Corinthians nesse formato. E hoje eu vou falar do ano de 2015. Hexa, records e despedidas. Vale dizer que o ano de 2015 não começou em 2015, mas sim em 2013 por dois motivos. Alexandre Pato e Renato Augusto. Primeiro eu vou falar do Renato Augusto, que acabou de voltar pro Coringão e na época chegou no Parque São Jorge com 2 canelas de vidro barato. Sério, mano, era encostar nesse doido e pá! Departamento médico. O cara chegou com osteoporose no Corinthians, meu. Tiveram que dar 2 anos de calcitran pro cara jogar um jogo e ter o Pato, que depois de fazer essa cagada aí, foi trocado pelo Jadson com o São Paulo e foi a melhor coisa que o Pato fez pra nós. Enfim, em 2014 o treinador era o Mano Menezes e depois de um ano sem ganhar nada, ele foi demitido pra volta do Tite. O Tite, melhor que já passou pelo Coringão, sim, você tem que aceitar isso. Mesmo que você não goste dele na seleção. Eu também não gosto, inclusive Tite volta pro Corinthians. Bom, início de 2015, nossos primeiros jogos foram na Florida Cup. Pois é, a gente perdeu do Colônia e ganhou do Bayer Leverkusen. Vai entender. Mas vale lembrar que em 2015 o time demorou um tempão pra realmente encaixar. Teve o artilheiro que perdia gol pra caralho e o artilheiro que só jogaria no Corinthians e foi embora. Eu já falei um monte de vezes. O único time que eu jogaria aqui no Brasil é pelo Corinthians. Enfim, vamos pro Paulistão. O Paulista de 2015 foi um paulista comum como todos os anos, que a gente tem um time horrível, mas todos os outros times são tão imensamente ruins que a gente acaba chegando no mata-mata sem muito esforço. E quem a gente encontra na semifinal? Exatamente, esses porco fedido e os caras têm a audácia de eliminar a gente nos pênaltis. Esses filhos da puta. Em paralelo ao Paulista, tava acontecendo o quê? Tava acontecendo a Libertadores. E a cada Libertadores que passava eu ficava mais iludido, mano. 2013, 2015, 2016, por aí vai. Mas então, tu lembra dessa Liberta? Foi nessa Liberta que nós caiu no mesmo grupo do São Paulo, velho. E como foi o primeiro jogo? Logo contra os caras. E na arena. Então não podia dar outra. Vitória com V maiúsculo, 2-0, lei do ex e o Ganso saiu chorando no fim do jogo. Ai meu Deus, o que aconteceu aqui foi um roubo. Mas fala aí, Ganso, se aquele gol não acontece, vocês iam ganhar ou você quer empatar? Mano, na ida da primeira fase foi só vapo. Foi 2-0 no São Paulo, 1-0 no São Lourenço fora de casa e 2-1 no Danúbio do Uruguai. Aí o Coringão já pensou, é 100% nessa porra. Irmão, mas depois da ida tem a volta. E a gente goleou o Danúbio 3-0 em casa, empatou com o São Lourenço e teve a chance de eliminar o São Paulo. Bastava ganhar. Mas perdeu, 2-0. Tudo bem, segunda fase já estava garantida. E antes de começar o Brasileiro, teve o jogo da ida das oitavas da Libertadores. E foi o nosso primeiro encontro com o Guarani do Paraguai. Eita time filho da puta, mano. Eliminou nós aí, eliminou nós na pré-liberta, eita preda no nosso sapato, mano. 2-0 lá e um fio de esperança com um time que começou bem, mas precisava se superar agora. Enfim, o jogo da volta foi 1-0 pros caras, e isso não importa. Por quê? Porque não importa a gente não ganhar se quem ganha não é um brasileiro. E eu vou falar a escalação do nosso primeiro jogo e você vai me dizer se lembrava que o Corinthians começou assim. Primeiro jogo foi Cássio, Edilson Cachaça, Edu Dracena, Iago, Wendel, Bruno Henrique, Christian, Malcom, Zidanilo, Petros e Wagner Love. Nada a ver com o que você lembrava, né? Mas dava pra entender, né? Já que a gente precisava da vitória na Liberta. Enfim, nesse jogo foi 1-0 pra nós. E o outro jogo contra a Chape foi 1-0 também. E você que não lembra direito vai pensar, tá aí, já começou a sentar a pistola na cara de todo mundo, né? Não, amigo. Lê do engano. Porque depois desse jogo contra a Chape, a gente empatou com o Flu, 0-0, a gente perdeu pro Palmares 2-0 e perdeu do Grêmio 3-1, mano. A se fuder. Tu lembrava que 2015 tava sendo tão desgraçado? Pois é. Aí veio 2 vitórias seguidas, 1-0 contra o Joinville e 2-1 contra o Inter em casa. Mas veio quem nessa bagaça? O Santos. O Santos! Assim como o Palmeiras, foi um pé no nosso saco esse ano, meu irmão. Nesse jogo, os caras ganhou de 1-0 e eles nem tinham o Neymar mais. Porque quando tinha, né, era pimba. Mas enfim, na 8ª rodada nós perdeu, mas o time deu uma guinada absurda. Foi perder ali e a outra derrota nossa nesse brasileiro só foi acontecer na 26ª rodada. Exatamente. Nós passou 18 fucking rodadas sem perder, mano. Isso só aconteceu de novo em 2017. Não demorou muito.
Mas vamos dar uma passada rápida por alguns placares. Vamos lá. Corinthians 2-1 Figueirense, Corinthians 2-0 Ponte, Goiás 0, Corinthians 0, Corinthians 2-0 Atlético Paranaense, Flamengo 0-3 Corinthians, e eu vou dar uma aspas aqui pra esse jogo porque foi o jogo que o Guerreiro assistiu de camarote a merda que ele tinha feito com a vida. Aí, ô Guerreiro, você não falou que o Flamengo é o maior time do mundo? E aí, chupa essa manga aí, otário. Que jogo foda. Aí teve Corinthians 1, 0 Atlético Mineiro, Coritiba e Corinthians 1-1, Corinthians 3, 0 Vasco da Gama, São Paulo 1, Corinthians 1, Corinthians 4, 3 Sport, jogaço, Avaí 1, Corinthians 2, e aí vem o adendo, tá? Lembra que eu falei que a gente passou um tempão sem perder? Pois é, isso foi no Brasileiro, mano. Ainda tinha a Copa do Brasil. E no sorteio a gente pegou o Santos. O Santos! Os caras foram tão arrombados esse ano que eles ganharam os 2 jogos contra nós na Copa do Brasil e ainda me fizeram torcer pra eles na final porque era contra o Palmeiras e eles perderam. Puta que pariu. Enfim, isso aconteceu. Mas nesse meio de jogos, aconteceu o jogo contra o Cruzeiro. Primeiro jogo do segundo turno. E eu vou falar desse em particular porque foi o jogo de respiro dele, o Love, o artilheiro do amor. Nesse jogo, o cara meteu-lhe gole e a partir dali mudou a cabeça de todo corintiano, principalmente os que pegavam no pé dele. Isso porque o Luciano era titular no primeiro turno, mas ele entrou de titular no primeiro turno saindo de lesão e saiu de lesão para perder de vez o posto pro Love. E quem virou ídolo foi o Love, não ele. Sim, Love é ídolo. E se você discorda, pergunte a si mesmo por que ele não é e o Jô é. Os dois ganharam basicamente a mesma coisa pelo Corinthians. Enfim. Outro jogo a gente já estava eliminado da Copa do Brasil e o nosso único exclusivo foco era o Brasileirão. Então fomos pegar a Chapecoense fora de casa e vencemos 3-1. Nosso time titular nesse jogo foi nosso time titular base e eu vou falar aqui e você tenta, por favor, não chorar. Cássio no gol, Fagner, Felipe, Gil, Wendel, Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson, Malcom e Wagner Love. Meu Deus, que time é esse, mano? Se nosso clube não fosse uma várzea, os dirigentes não precisassem vender todo mundo por 3 salgados cada um, o que a gente não ia fazer na Liberta 2016? Nós ia passar o trator sem dó nem piedade. Enfim, a partir de agora eu vou continuar falando dos resultados e falando dos jogos mais importantes, ok? Corinthians 2-0 Fluminense, Palmeiras 3, Corinthians 3, esse jogo foi sinistraço, jogão de bola, só não foi melhor que o 3-2 em casa em 2017. Aquele jogo do Romero e sua selfie. Aí, Corinthians 1, Grêmio 1. Corinthians 3-0 Joinville. E nossa penúltima derrota no campeonato, 2-1 pro Inter em Porto Alegre. Aí, veio a revanche que tá todo mundo esperando. O Corinthians vai pegar o Santos e meter ele 2-0 em casa, com um show do Jadson que tava fininho e jogando uma bola desgraçada. Aí depois teve Figueirense 1, Corinthians 3. Ponte 2, 2 Corinthians. Corinthians 3-0 Goiás, Atlético 1, 4 Corinthians, e esse jogo, meu irmão, esse jogo foi incrível, foi imoral. O Corinthians foi pra lá e não teve dó dos caras, mano. Wagner Love tirou de vez a dúvida de qualquer um que ainda tivesse. Meteu 2 caixas, uma arrancada com a bola numa jogada que ele gosta muito de fazer, gol do Renato, o time jogando e quem assistia se borrava todo pensando, caralho, nossa vez vai chegar. Aí depois a gente pegou o Flamengo em casa e 1-0. E essa foi a preparação para a grande final. Porque se você acompanhou a tabela aqui do lado, você viu que o Galo, apesar de meio longe, ainda estava na nossa cola. E estava na esperança de que ganhando da gente, isso ia desmoralizar a gente e eles iam acabar passando a gente com o tempo. Isso que os iludidos já tinham perdido no primeiro turno. Enfim, apita o árbitro, 30 milhões torcendo pro Corinthians assistindo, 170 milhões torcendo contra o Corinthians também assistindo, mas nem precisa dizer nada. O primeiro tempo foi 0-0 e um sentimento que o Corinthians estava segurando, analisando o tão badalado segundo lugar. Mas aí, amigo, aconteceu. E o que aconteceu, você me pergunta? O Tite chegou lá no vestiário do Atlético e soltou o papo. Eu vou comer teu cu. Teu cu não, você não vai comer. Vou comer sim, sua vagabunda. E fica quieto aí, senão eu te mato, hein? E foi exatamente o que aconteceu, com pedrinha e caco de vidro. Primeiro gol foi do Malcom. Saudades do Malcom.
no cruzamento do Jadson. Segundo gol foi do Love, naquela jogada característica dele, que ninguém consegue marcar e eu não entendo porquê. E o terceiro, uma jogadaça que terminou num gol de voleio do Luca. O Luca, mano! Vocês queriam ser campeão e levaram o gol do Luca, velho, de voleio! Aí, mesmo que existia uma matemática possível, não tinha clima, todo mundo sabia que a gente ia ser campeão. Enfim, o Corinthians recebeu o Coxa e venceu com o gol do Luca, mano! O Luca, mano! Mas esse que era pra ser o gol do título, acabou não acontecendo. E adiou pra mais uma rodada. E meu irmão, que jogo sensacional. Eis o contexto. O Corinthians estava pegando fora o desesperado Vasco que caiu aquele ano. Mas que porra também, né? Vasco cai ano sim, ano não. E os caras abriu o placar, mano. Os caras teve a audácia que o Atlético não teve. Na moral, Vasco, como ousam? Mais longe dali, vejam só que ironia do destino. E mais tarde eu vou explicar por que é ironia. O São Paulo tava ganhando e tava dando o título pra nós, mesmo que a gente perdesse. Coisa que o Vasco pediu pra gente fazer. Mas o Love falou, o quê, meu irmão? Vou fazer o gol do título mesmo, tomar no seu cu, Vasco. Aqui é Flamengo... aqui é o Corinthians e pimba. Gol do Love. Título brasileiro matematicamente assegurado. E o próximo jogo seria a entrega da taça. E como eu disse, a noite foi irônica. Porque o São Paulo, que tava dando a vida pra dar o título pra nós, pegou a gente no dia da entrega da taça e queria uma retribuição. E o que nós falou? Beleza, mano, nós vai jogar com o time inteiro reserva. Mas aí, São Paulo pisa em Itaquera e sai todo cagado. Todo cagado. Os caras levou 6 do time reserva do Corinthians. Foi 6-1 e começou assim. O primeiro gol foi de rebote do Bruno Henrique. E nisso nós tava suave. O segundo foi do Romero. Ele já tinha falado que não ia sair dali sem meter 6 nos caras. Mentira, aquilo foi uma alusão ao Hexa brasileiro mesmo. O terceiro gol foi de rebote também do Edu da Sena. Lembra que esse Zé Ruela jogou no Corinthians? Pois é, do luxo ao lixo. Enfim, 3 vira, 6 acaba, né? O quarto gol foi o mais lindo, mano. Puta que eu pariu. Giro do Bruno Henrique, passe de letra do Zidanilo e gol do Luca, mano. O Luca, mano! Corintiano em êxtase. Romero pega a bola e cruza. Pá! Gol contra, mano. Mas o juiz deu o gol pro Romero pra não estragar a festa, né? Nisso, 5-0, o São Paulo deu um jeito de diminuir. 5-1. Mas o Corinthians não tava pra brincadeira aquele dia, não. Se o jogo ainda tivesse rolando, era gol até agora. Pênalti pra nós e o volante Christian fez seu último gol pelo Corinthians nesse jogo. 6-1 e o Rodrigo Caio chorando já. Ai, meu Deus, cara, vocês já foram campeão. Deixa ele diminuir aí, na moral. Aí o Coringão falou, tá, toma aí um pênalti. Tá na sua mão agora. Mas nem tava na mão do Cássio. Enfim, jogo histórico, título histórico. Teve 2 jogos ainda, 2-0 pro Sport e 1-1 contra o Avaí. Mas isso pouco importava. Era esperar 2016. Mal a gente sabia que o ano que terminou tão bem ia começar tão mal com o outro, porque a diretoria perdeu todos os nossos jogadores num jogo de pôquer. Foi todo mundo embora, e as peças de reposição foram ridículas. Enfim, essa foi a história do ano de 2015. Conta aí se você gostou do vídeo. Qual ano ou jogador você quer a história nesse formato? Você acabou de assistir o canal do Sofredor Corintiano, aí te se vê no próximo vídeo, e vai Corinthians!